Bom dia, mais um dia na nossa jornada de 50 dias, abraçada pela presença, e hoje o essencial é invisível aos olhos. Convide mais alguém, vamos fazer um movimento, eu mais um. Você vem e traz mais alguma pessoa que você sabe que precisa dessa palavra, que você sabe que vai precisar como fonte essencial de sua vida, está na presença. O essencial é invisível aos olhos. Existem muitas coisas com as quais você pode viver sem, mas existem outras coisas que são essenciais para a nossa sobrevivência. Não dá para ficar sem comida, sem água, sem dormir. Essas são coisas imprescindíveis e que não podemos viver sem. Quando estamos ao final de uma jornada e entrando em outra, existem algumas coisas essenciais que devemos levar sempre conosco. Sabe o que eu não abro mão em todas as áreas da minha vida? A presença. A presença é uma atmosfera que bate à nossa porta. Ela não chega invadindo a nossa vida. Ela vem como um convite para nos conectarmos a ela. E podemos nos conectar com a presença por meio da Bíblia, por meio de grupos de comunhão e indo à fonte. O Salmo 1 fala sobre se conectar com a presença e sobre duas opções de escolhas que temos: o caminho da prosperidade ou o caminho da destruição. A nossa escolha só depende de uma coisa: com quem nós iremos nos conectar. Se você se conecta com pessoas que não amam a Deus e escarnecem da presença, isso atrai a destruição para a sua vida. Mas se você honra a presença e senta com sábio para ouvi-los, se você vai a um culto, ouvir instruções ou ler a Bíblia e decifrar o que está ali, se você ouve uma música e se conecta à presença, então você terá caminhos prósperos. O que eu quero dizer neste devocional é simples, mas é o que me manteve de pé até aqui. Porque acredito, eu tive muitos momentos para optar pela destruição. Eu tive muitos momentos para trazer o pacto com o medo, com a angústia, com a depressão, com a raiva, com a ofensa. Eu tive muitas oportunidades para isso. Mas o que me trouxe até aqui foi me conectar com a fonte, a presença. Todas as vezes que estava difícil demais para mim, a primeira coisa que entendia era que eu precisava me conectar ao lugar da vida, ao lugar da água viva. Você pode estar vivendo momentos de muita pressão, de muita dificuldade e de incertezas, mas não deixe de se conectar com uma fonte. A outra chave que eu quero te dar é: mantenha a presença. Nós mantemos a presença quando a cultivamos e habitamos nela. O Salmo 91 fala sobre essa habitação. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. A Bíblia diz que o nosso corpo é o templo que Deus escolheu para habitar aqui na terra. Não foram os prédios das nossas igrejas, os programas de TV. Ele escolheu morar em você e para onde for, leva a presença com você. É incrível que temos essa presença à nossa disposição. O que precisamos é somente cultivá-la. A Bíblia diz que quando Deus Pai viu que a humanidade estava desconectada dele, ele resolveu evitar o próprio filho. Ele resolveu enviar o próprio filho para resgatar a humanidade e ser modelo de como devemos ser a partir dele. Deus teria uma nova geração de filhos e Jesus veio cumprir o seu papel. Quando Jesus morreu naquela cruz, ele disse que não iria nos deixar órfãos e nos enviou o ajudador, o Espírito Santo. Ele veio para nos ensinar, nos mostrar o caminho em que devemos andar, nos responder nossas perguntas e nos trazer consolo. O ajudador ficou hospedado em nós, em nosso interior. Jesus foi e deixou o ajudador para nos ajudar nas nossas jornadas. Para nós termos acesso ao Espírito Santo e à sua essência, nós precisamos da humildade para pedir ajuda a Ele. O Salmo 91 começa dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Temos que habitar na presença para sermos protegidos. Outra coisa que nos faz manter a presença de Deus é a verdade.
Não tem nada mais libertador do que a verdade. Se vivemos uma vida que não é de verdade, é muito cansativo. A verdade faz com que a presença de Deus seja conservada em nós. A luz da presença nos leva ao lugar do arrependimento diário. Então, arrepender-se de nossas más obras, dos nossos maus pensamentos e das inclinações erradas no nosso coração também é uma forma de manter a presença. Assim como a presença, o pecado bate à nossa porta todos os dias. E para manter a presença, nós precisamos nos afastar do pecado. A última chave que quero te dar é: desfrute da presença nas próximas etapas que virão. Se nós nos conectarmos e estamos mantendo a presença de Deus, é hora de desfrutar da presença. O Salmo 23 ilustra bem sobre isso, pois nos ensina que apesar dos desafios dos nossos momentos difíceis que estamos vivendo, o Senhor vem e tem comunhão conosco para desfrutar da presença. E na presença de Deus, há plenitude de alegria. Alegria é algo que vem do Senhor. Deus quer que você seja alegre durante a sua jornada. Deus é galardoador daqueles que o buscam, ou seja, ninguém que vai à presença de Deus sairá de mãos vazias. Não é sobre ter as coisas de Deus, o que Ele mais quer de nós é ter o nosso coração. Quando nos conectamos e habitamos na presença, podemos desfrutar dela e dos ambientes preparados por Deus para nos reabastecer. Nós iremos cumprir melhor o nosso propósito quando estivermos conectados à presença, orando e lendo a Bíblia, mantendo, cultivando e desfrutando dela. Então, leve a presença aonde quer que você vá. Tem versículos para inspirar você hoje, viu? Na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde ele tinha estado na presença do Senhor. Isaías 48, versos 18 e 19. Gênesis 48:15 diz: E abençoou a José, dizendo: O Deus em cuja presença andaram seus pais Abraão e Isaque, o Deus em que tem sido meu pastor durante toda a minha vida, até esse dia. Mas ainda há algo de bom em você, pois removeu os postes de Aserá de toda a terra e buscou a Deus de todo o coração. 2 Crônicas 19:3. Sendo assim, declara Yahvé dos exércitos: Ele me enviou para buscar a sua glória entre as nações e vos saquearam, porquanto qualquer que tocar em vós fere a menina dos olhos de Deus. Zacarias 2:8. Maravilhosas, olha só, preste bem atenção qual é a palavra de hoje. O invisível, o essencial, não é visto pelos nossos olhos, não é visto pelos nossos olhos da carne, não é vista por esses olhos. O essencial está para além daquilo que eu posso ver na minha frente. Esse texto de hoje, ele traz uma resposta para muitas coisas que nós perguntamos. A mensagem central, ela gira em torno da presença de Deus como algo essencial na nossa vida. A importância de você cultivar essa presença, de você estar nessa presença, você manter essa presença e você desfrutar dessa presença. A presença é essencial, assim como a comida, assim como a água, assim como dormir é essencial, a presença é essencial. A presença de Deus é indispensável para a nossa alma e para a nossa vida espiritual. Ela não invade. Deus não chega batendo a porta e entrando, não. Ele vem lá, toque, toque, eis que bato a porta. Se você abrir, eu ceio com você. Se você não abrir, eu não invado. É um convite a uma conexão profunda e intencional com Deus, mas ele só vem se você permitir que ele venha. Então, para cultivar a presença, você precisa de uma conexão ativa com o Senhor. E ela é cultivada através da leitura da Bíblia, da oração, da comunhão e da verdade na palavra do Senhor. A manutenção dessa presença depende de que nós nos afastemos daquilo que desagrada ao Senhor.
viver a verdade, arrepender-se diariamente, trazer uma outra história para a nossa vida. Mas também vem de uma presença que está em nós. A presença de Deus habita em nós por meio do Espírito Santo do Senhor, que Jesus enviou como ajudador para que nós não ficássemos órfãos dentro dessa jornada. O Espírito nos guia, ele nos consola, ele nos fortalece em nossa caminhada. Então é isso que você precisa. Primeira coisa importante é desfrutar da presença. Quando nós estamos conectados com essa presença, com a presença do Senhor, com a presença de Deus, eu tenho plenitude de alegria. Está lá no Salmo 23. Quando nós buscamos a presença, Deus não apenas enche a nossa vida de alegria, mas também Ele nos capacita para cumprir aquele nosso propósito, aquele que você está acreditando que não é capaz de cumprir. Mas não é aleatório, é uma ação, é uma escolha que eu preciso fazer todos os dias, que você precisa fazer. Sabe por quê? Porque a presença, ela exige escolhas conscientes. Então, escolher a comunhão de Deus e a comunhão com pessoas que honram a sua presença é uma decisão. E eu só escolho a presença do Senhor quando eu escolho estar com pessoas que também honram essa presença. Afastar-se de pensamentos ruins e comportamentos que nos desconectam com o Senhor é também uma escolha e uma ação necessária para a presença. Então, o que tem sido essencial para você? Qual é a jornada que você está julgando essencial? Você já pensou? Preste atenção. Você já pensou que algumas das coisas mais essenciais para a sua vida, elas não podem ser vistas, mas elas são sentidas? Elas estão presentes? Você já pensou sobre isso? Você já pensou que você pode estar conectado àquilo que é verdadeiramente o essencial para a sua jornada? Você já parou para pensar sobre isso? Será que realmente eu estou conectada àquilo que realmente é essencial para a minha jornada? Então, eu quero que você pense sobre isso, porque a proposta do nosso dia 3, o essencial é invisível aos olhos, é exatamente trazer essa clareza. E os pilares fundamentais desse nosso dia 3 a presença é um convite. A presença é um convite. Deus não vai forçar você a recebê-lo, porque Ele não força a entrada na nossa vida. Ele bate a porta. É um convite a uma relação íntima e transformadora com Deus. O Salmo 1, que fala sobre as escolhas que moldam a nossa conexão com Deus e com as pessoas sábias, aquelas que buscam a presença. Então, você precisa cultivar a presença. É um segundo pilar desse nosso dia 3. A leitura bíblica traz para você versículos inspiradores. A palavra de Deus é o caminho direto para conhecer a sua essência. A oração abre o nosso coração para que nós possamos ouvir a voz do Senhor e nos aproximar dele, nos aproximar do Espírito Santo do Senhor. Então, como você faz isso? A igreja, o templo é um lugar, os grupos de comunhão podem ser esse lugar, os louvores que vão fortalecer sua fé e criar um ambiente da presença do Senhor, da presença divina de Deus. Então, o que você faz no seu dia a dia vai dizer a você se você está cultivando ou não a presença de Deus. Compartilhe aqui comigo o que você tem feito diariamente para se conectar com a presença. O Espírito Santo habita em nós, essa presença habita em nós. O Senhor nos enviou um ajudador, o Espírito Santo, para nos ajudar. Então, Ele é nosso ajudador, Ele é nosso guia. Quando a gente busca, nós encontramos essa direção, nós encontramos esse apoio, nós encontramos essa paz. Lembre-se do Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente.
descansará. Então, estar na presença de Deus traz alegria, traz harmonia. Não importa o desafio que você esteja vivendo, estar na presença do Senhor traz essa alegria. Então, é importante que você esteja na presença. É na presença de Deus onde há plenitude de alegria. Então, essa é a jornada que você precisa desfrutar. E Deus quer que você desfrute isso, da sua comunhão em cada etapa da sua vida. Mas lembre-se, viu, preciosa? Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entro. Se você não abrir, eu fico quietinho lá fora. Qual a prática? Comente aqui comigo. Qual a prática que você acha que tem levado você a sentir a presença de Deus? Você tem orado? Você tem lido a Bíblia? Você tem louvado ao Senhor? Qual é a prática que você tem feito para estar nessa presença? E você sente que isso tem levado a presença de Deus nos ambientes onde você está? Como é que isso tem impactado a sua vida ou a vida de quem está próximo de você? Como a presença do Senhor na sua vida tem impactado as pessoas que estão próximas de você? E eu quero que você, de uma forma profética, pegue aí o seu post-it, pegue o seu caderno devocional, pegue a sua folha, o seu papel, pegue aí a tua caneta e escreva exatamente algo que tem dificultado a sua conexão com a presença de Deus. E peça a Ele agora mesmo, peça ao Senhor agora mesmo, para que Ele ajude você a superar isso. E eu quero que você compartilhe aqui no chat como você tem se sentido e como você tem tudo isso. Eu acredito que você, na importância, eu tenho os meus grupos de comunhão com a minha pastora, com a minha discipuladora, e eu não abro mão disso, porque lá saem palavras poderosas, saem esclarecimentos maravilhosos, que inclusive mostram coisas invisíveis, mas que são essenciais. E que somente a partir dessas discussões a gente consegue descobrir. A presença de Deus, ela é transformadora. E você sabia que Deus escolheu morar em você? Sim, o Senhor escolheu morar em você. Ele não está em templos feitos de tijolos, feitos pelas mãos humanas, mas Ele habita no meu coração. E Ele habita no seu coração. E Ele se abre para você, que se abre para Ele. Então, não importa, a alegria vem com a presença. Não importa quão difíceis estejam sendo seus dias, a presença de Deus é o lugar onde você vai encontrar o descanso e a renovação para a sua vida. Você não está sozinha, presta bem atenção, você não está sozinha, maravilhosa. Precioso, você não está sozinho, porque o Espírito Santo foi deixado como o seu ajudador. Então, você precisa pedir que Ele te guie nas escolhas e te ajude nas suas questões, naquilo que está desafiando você. Preste atenção. Agora você tem que ter uma escolha intencional. Você tem que ser intencional. Com quem você tem se conectado? Suas conexões, elas levam você para próximo do Senhor ou elas te afastam dele? Você precisa honrar a presença, você precisa honrar o Espírito que mora em você e se conectar com realmente aquilo que importa. O essencial é invisível aos olhos, mas ele está ao alcance do seu coração. E ele está ao alcance do coração daqueles que buscam a Deus. Deus está chamando você para habitar na presença dele, cultivar a presença, desfrutar dessa presença, porque ele tem alegria, ele tem paz e ele tem força para você. Então, eu quero agora que você comigo diga: eu escolho ativar a presença que vive em mim. E se você acredita que essa mensagem impactou você e você gostaria que essa mensagem também impactasse outras pessoas, eu peço que você agora envie essa mensagem para outras pessoas. O que você acha de separar um momento do seu dia para buscar mais a presença de Deus? Assim como você fez coisas que são essenciais para a sua sobrevivência hoje,
Separe um momento para que você possa ter um momento de intimidade com a presença, seja lendo a Bíblia, louvando, orando ou apenas ficando em silêncio. Preciosas, terceiro dia do nosso devocional, abraçada pela presença. Sinta-se à vontade para estar conosco nesse lugar e me acompanhe nessa jornada de 50 dias. Muito obrigada e um grande beijo. Até amanhã.